Arro pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Gaia Lobo e aqui no canal a gente vai falar sobre magia sem segredos e sem mistérios. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para o YouTube te avisar sempre que sair vídeo novo. E hoje eu quero te convidar para a gente bater um papo sobre a data limite de Chico Xavier, a transição planetária e a famigerada nova era. Partiu? Vem comigo! Bom, se você não conhece Chico Xavier, vamos começar falando de quem ele foi, para a gente poder falar dessa data limite proposta por ele. Chico Xavier foi um médium de reconhecimento internacional e de uma sensibilidade ímpar. Além de todas as previsões que ele fez, e eu vou citar algumas aqui hoje, ele também deixou uma obra literária de mais de 450 livros escritos por ele, psicografados por ele, mas ele também foi o autor de várias previsões muito importantes para a humanidade no tempo em que ele esteve vivo. Bom, algumas dessas previsões foram, por exemplo, quando no programa televisivo Pinga Fogo, em 1971, ele falou sobre a possibilidade da gente usar materiais plásticos para substituir órgãos transplantados. Ele disse que a medicina ainda teria que estudar muito sobre isso, que não seria de um dia para o outro, mas as pessoas na época se chocaram, porque isso era uma coisa muito utópica para o momento que ele estava. E em 2011 a gente teve o primeiro registro de um britânico que recebeu um coração de plástico e inclusive ele está vivo até hoje. Ele também fez a previsão de que o Brasil descobriria as maiores reservas de petróleo no fundo do mar, outra previsão que foi super refutada na época, e em 2006 a Petrobras anunciou o advento do pré-sal e até hoje a gente tem aí esse reconhecimento do Brasil como um celeiro energético para o mundo. Além dessas e outras previsões que ele fez, ele também escreveu um livro que se chama A Caminho da Luz, que foi psicografado por ele, iluminado pelo seu mentor, Emmanuel, aonde ele dizia que as potências angélicas elas estavam se preparando para fazer uma reunião que estava prevista no final do século XX, para poder verificar o avanço da sociedade terrena. Acontece que Chico disse que essa reunião teria acontecido no dia 20 de julho de 1969, que foi o dia que o homem pisou na Lua. Segundo ele, as potências angélicas elas estavam preocupadas com a influência nociva do ser humano no equilíbrio planetário. Então elas fizeram uma reunião para avaliar o que seria feito da humanidade naquele momento. E ainda Chico disse que naquela reunião Cristo teria advogado por nós em nosso favor, pedindo um prolongamento de prazo, uma extensão do prazo, para que a gente se reajustasse no caminho do bem e da paz. Segundo Chico, essa extensão de prazo teria um prazo de 50 anos. Então, do dia em que o homem pisou na Lua, em 20 de julho de 69, até 50 anos depois, que teria a data que venceu no ano passado, no dia 20 de julho de 2019, a gente estaria em um período de provação pelas potências angélicas, pelos seres extraterrestres. Chico falava que se a gente não entrasse nesses 50 anos numa terceira guerra mundial ou numa guerra de extermínio, a gente começaria a entrar num processo de regeneração da Terra e a partir disso a gente poderia esperar descobertas incríveis no mundo da ciência, mas também um crescimento, um desenvolvimento pessoal humano muito acima do que a gente podia imaginar. Muito se fala sobre essa transição planetária que a gente está vivendo. Muita gente acha que a gente já entrou na nova era, muita gente tem falado que a gente está passando por esse período de transição e é particularmente sobre isso que eu queria falar hoje nesse vídeo. Eu tenho visto muitas pessoas muito carismáticas, muito influentes, com muitos seguidores, usando da transição planetária para justificar o momento que a gente está vivendo. Quando a gente fala
fala de transição, a gente não está necessariamente falando de transicionar dessa vida para outro plano, né, ou para outra vida. Transição é a passagem de um lugar para outro, ou de uma condição para outra, ou de um estado para outro, e não necessariamente Chico Xavier, quando ele propôs a regeneração do planeta, ele estava falando que a gente teria que morrer para isso, porque a condição, né, do prazo que a gente teve, da data limite, era justamente não ter outra guerra de extermínio. E o que a gente tem visto, principalmente hoje no nosso cenário político, é que a gente está, assim, vivendo uma guerra de extermínio. Extermínio dos povos negros, extermínio das pessoas mais vulneráveis, extermínio das mulheres, extermínio dos povos LGBTs e principalmente dos povos originários. O que tem acontecido, principalmente agora na pandemia, é um aumento de quase 50% dos casos de feminicídio no nosso país. A polícia parece estar aproveitando esse momento de isolamento social para fazer uma limpeza racial nas comunidades. Os povos negros estão sofrendo um verdadeiro genocídio, que não é de hoje, mas a gente está podendo enxergar isso de uma forma muito mais nítida nesse momento onde está todo mundo dentro de casa, atento às notícias que estão saindo na internet, nas mídias. E a luta do povo negro, ela aniversaria mais de 400 anos. Mas algumas pessoas têm ousado tratar esse momento que a gente está vivendo como um momento de faxina energética, como se as pessoas que estivessem morrendo, elas tivessem que morrer porque elas não estão vibrando a energia da nova era e elas não estão na mesma vibração energética que a nova era precisa para que o planeta se regenere. Eu, particularmente, acho de um mau gosto terrível que as famílias que estão enterrando seus entes queridos tenham que ouvir e presenciar discursos que dizem que as pessoas da família dela que estão morrendo porque tem que morrer. Eu já vi pessoas muito importantes no ramo da espiritualidade, como eu disse, com muita influência, usando a transição planetária para justificar o que é injustificável. E a gente tem falado sobre movimentos antirracistas, mas dentro do mundo da espiritualidade, o que a gente está alimentando e fomentando é um movimento hegemônico, branco e super racista. Eu ouvi, inclusive, uma pessoa particular fazendo uma live com milhares de pessoas assistindo, e essa pessoa dizia que com todas essas mortes coletivas, a transição planetária estava finalmente se corporificando. Gente, você tem vergonha de falar isso não? Sério, apoiar e divulgar, né, e compartilhar esse tipo de notícia é apoiar um movimento hegemônico e racista. Se você acredita, divulga e compartilha esse tipo de mensagem, que Deus que você acredita? Que espiritualidade é essa que você cultua? Qual é o mundo que você espera dessa nova era? É um mundo onde só as pessoas brancas vão poder viver? Não entende por quê? Vou te contar. Todas as religiões do mundo apontam para um momento singular na história da humanidade, onde a gente vai ter um evento que vai transformar tudo e a gente vai conhecer uma nova forma de vida, onde todos os seres que compartilham do planeta Terra vão poder experienciar uma nova sociedade. Acontece que quando Chico fala sobre a nova era, ele está propondo um lugar habitável para todos os seres, para todas as formas de vida, e não apenas pessoas com privilégios, com acessos, principalmente uma nova era de pessoas brancas. Eu vou usar o meu lugar de fala de pessoa branca, reconhecendo o meu lugar, reconhecendo os meus privilégios, porque eu acho de suma importância que a gente levante essas questões no mundo da espiritualidade. A gente tem tentado separar a política da espiritualidade com um assunto good vibe only, onde a espiritualidade não cabe à política porque é um assunto bad vibes, mas acontece que tudo é político e isso também é. Você sabe quem que está morrendo hoje na América por conta do coronavírus? Eu vou te contar. Nos Estados Unidos, apenas 18% da população é negra. Sendo que 18% da população é negra, por
por que a gente tem 52% do número de casos e 58% do número de óbitos da população negra? No Brasil, a gente tem uma morte para cada 3 pacientes negros, ao passo em que a gente tem uma morte para cada 5 pacientes brancos. Em São Paulo, os bairros com a maior concentração de pessoas negras são os bairros com a maior concentração de número de óbitos. E se você for preto e pobre, a situação piora, porque se você for preto e pobre, você vai morrer 3 vezes mais do que uma pessoa branca com ensino superior. Esse cenário é muito problemático. E se a gente está falando e apoiando um movimento antirracista nas redes sociais, qual está sendo o nosso papel antirracista frente à posição espiritual e às leituras que vêm sendo feitas desse momento histórico que a gente está vivendo? Muito tem se falado que a pandemia que a gente está vivendo é uma consequência da transição planetária para que a gente reveja os nossos conceitos e se prepare para esse tempo, da nova era. Só que aí fica um pouco esquisito, porque parece que a Terra mandou misteriosamente uma doença, E não foi bem assim. Se a gente parar para pensar, todas as epidemias que a gente vem vivendo nos últimos anos, elas são fruto da nossa conduta e da nossa irresponsabilidade em querer nos ausentar dessa parcela de culpa e de colocar isso sempre como uma questão romântica, de que as coisas estão acontecendo, foi Deus, foi o demônio. Não é bem assim. A gente sabe que as últimas epidemias que a gente teve foi por conta do nosso consumo de carne. Mas basicamente eu não estou querendo que você se torne vegano. É importante que a gente pense que carne é essa que a gente está comendo, de onde que ela está vindo, quais são as condições que esses animais viveram até viver o momento do abate, chegar no seu prato, porque é através da ingestão desses alimentos, que eu não sei se a gente pode chamar exatamente de alimento, mas desses animais que a gente está produzindo essas epidemias. O coronavírus veio do morcego, e aí você vai falar, mas aqui no Brasil a gente não come morcego. A gente não come, mas a gente come carne de boi, de vaca, de frango, que são as usuais aí que o brasileiro come. E a gente teve a epidemia da gripe aviária, a gente teve a epidemia da gripe suína, a gente teve a varíola, a gente teve o ebola, enfim, inúmeras doenças que são frutos da ingestão de carne animal. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso. Eu estou aqui para dizer que a gente precisa assumir a nossa responsabilidade frente aos acontecimentos que vêm acontecendo na esfera terrena, porque a gente tende a sempre projetar a nossa responsabilidade para alguém que não nós. Ou a responsabilidade está sendo projetada nas vidas que estão sendo perdidas como pessoas que não vibram a energia da nova era, ou que estão fazendo parte dessa limpeza energética, que é mais uma limpeza racial que está acontecendo. Ou a gente está falando que os extraterrestres vão em algum momento intervir na nossa condição e vão vir nos salvar. Eu queria te pedir muito cuidado quando você estiver falando sobre transição planetária, sobre nova era, e um senso crítico muito apurado para que a transição planetária não seja uma muleta para a gente se apoiar e sustentar os nossos privilégios ao invés de olhar com olhos verdadeiros para a nossa realidade. Se a gente está tendo um marco em 2020 da corporização da nova era, não são as mais de 30 mil vidas perdidas no nosso país e as mais de 100 mil vidas perdidas no mundo. Se a gente tem um marco histórico de corporificação da nova era, é o movimento Vidas Negras Importam. É quando a gente para, não para colocar a nossa responsabilidade em cima do outro, mas a gente faz uma reforma íntima, um juízo dos nossos valores. E a gente faz uma modificação nos nossos sistemas de crença e a gente critica e tenta melhorar a nossa moral. A nova era não vai ser uma possibilidade enquanto as pessoas mais vulneráveis não puderem participar dessa nova era. Eu não acredito numa nova era que vai ser branca, falocêntrica, heteronormativa e principalmente racista. O que a gente precisa, antes de falar de nova era, é olhar para dentro da gente e parar de querer negar as nossas sombras. A gente precisa olhar para o cenário político e
social que a gente está inserido e pensar em como experiências empíricas podem transformar a nossa realidade para fazer a gente de fato caminhar para essa nova era. Eu queria te convidar para parar de responsabilizar os deuses, para parar de esperar ser salvo pelos extraterrestres, para parar de macular as nossas mazelas. O que você tem feito para ser digno dessa tal nova era onde todo mundo vibra amor e luz? O que você tem feito para incluir na sua luta as pessoas que não tiveram os mesmos acessos que você? Quando a gente está falando de espiritualidade, de nova era, de transição planetária, e a gente não está incluindo as pessoas que não têm acesso a esse tipo de conhecimento nesse movimento, o que a gente está fazendo é dar flor para uma pessoa que está passando fome. É um gesto bonito, mas ele não serve para nada. Você tem se indignado diante do cenário político do local que você se encontra? Você é crítico sobre a sua espiritualidade, sobre a sua conduta no mundo? Ou você age como uma boiada? Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu queria levantar esses questionamentos. Eu não estou aqui para entregar uma resposta pronta, mas eu acho que antes da gente tentar divulgar, falar, disseminar coisas, leituras espirituais sobre o que está acontecendo, a gente precisa assumir a nossa parcela de responsabilidade no contexto que a gente está inserido. Então, se você gostou desse vídeo, deixa muito like pra mim, me ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal, manda esse vídeo para as pessoas que você acha que estão precisando ter essa semente da dúvida plantada na cabeça para repensar alguns padrões de comportamento. E me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que mais você tem para acrescentar nesse debate. E é isso. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.